Galera, é sério! O que a torcida do Santa Cruz está fazendo nessa Série D é algo que não se vê por aí não. O clube está prestes a ultrapassar a marca de 100 mil torcedores somando jogos como mandante. E isso deve acontecer já no próximo. Domingo, no confronto contra o Souza no estádio do Arruda. 100 mil. É muita coisa, ainda mais se tratando de uma quarta divisão. E olha que isso não é chute não, hein? Em apenas 3 partidas em casa, o Santa já levou mais de 83 mil pessoas ao estádio. É impressionante. A conta é simples, foram exatos 83.166 torcedores em 3 jogos. Com mais cerca de 16.800 no domingo, essa torcida incrível vai ultrapassar a marca dos 100 mil. E é bom lembrar, a média de público do Santa Cruz é de 27.722 torcedores por jogo. Isso mesmo. Ninguém na Série D chega nem perto disso. A maior média da competição com folga é uma paixão que não tem explicação. Agora, falando do jogo, o Santa vai encarar o Souza, que não é um adversário qualquer. O time paraibano vem de vitória sobre o América de Natal, o que prova que não vai ser um duelo fácil. E mais, o Santa vai encarar o próprio Souza 2 vezes seguidas e depois enfrenta o Central. Todos esses jogos em casa. Se vencer os 2 primeiros, o tricolor garante matematicamente a classificação para a próxima fase da Série D. A liderança do grupo já é do Santa com 19 pontos, mas a briga agora é também pela melhor campanha geral. Só que nem tudo são flores. O técnico Marcelo Cabo tem desfalques importantes, o lateral Israel tá fora e mudanças na lateral esquerda já estão sendo cogitadas. O debate entre a titularidade de Rodrigo e Vitinho Silva tá quente. Muita gente acredita que o Rodrigo tem que voltar ao time. Sem contar as críticas à atuação do time na última rodada. O Santa teve a chance de assumir a liderança geral da competição, mas vacilou. Era só vencer o Atlético Cearense, mas acabou tropeçando. A torcida, como sempre, não decepciona. No jogo contra o Ferroviário, por exemplo, foram mais de 30 mil torcedores presentes no Arruda. Contra o América de Natal, 26.112 torcedores. Contra o Horizonte, mais de 27 mil. A fidelidade dessa galera é absurda. Poucos clubes no Brasil têm uma base tão sólida de apoio, independentemente da divisão. O Santa pode estar na D, na C, ou onde for que a torcida vai junto carrega o time nas costas. Sobre o desempenho em campo, há quem critique algumas escolhas do Marcelo Cabo. A entrada de jogadores como João Pedro, Pedro Favela e Thiaguinho não agradou em nada. A entrega foi abaixo do esperado. O próprio goleiro Felipe Alves, apesar de experiente, tem sido questionado, fez grandes defesas, mas também tomou gols que assustam. O torcedor já começa a pedir rock no gol, mas ao que tudo indica, ainda não é hora da troca. Na defesa, o time precisa encaixar melhor. Contra o Souza jogando em casa, o Santa vai ter que propor o jogo, dominar as ações. E para isso os volantes serão fundamentais. Gabriel Galhardo, por exemplo, vem se destacando bastante, fazendo um papel de área a área com qualidade na marcação e na saída de bola. Mas precisa de apoio. Os laterais e os pontas têm que funcionar. O Thiaguinho precisa aparecer, mas ser mais incisivo. O mesmo vale para o Giovani. A expectativa para o jogo de domingo é enorme. Vai ter casa cheia mais uma vez e pela primeira vez será implementada a biometria facial em 100% do estádio. Por isso, o torcedor precisa fazer o cadastro com antecedência, seja no site na secretaria do clube ou até presencialmente para garantir um acesso tranquilo ao Arruda, sem fila, sem tumulto. É um passo importante de modernização e segurança. E para a galera que acompanha a Série D de perto, vale ficar de olho. O Santa hoje tem a segunda melhor campanha geral da competição, atrás apenas do Asa, que lidera com 20 pontos. O Santa tem 19 pontos com 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Marcou 14 gols e sofreu 6. O Asa fez 20 gols, sofreu apenas 5 e tem saldo melhor. Então, se o tricolor quiser assumir a liderança geral, vai ter que vencer os próximos jogos e torcer por um tropeço do time alagoano. O jogo contra o Souza será às 5 da tarde no domingo. E mais uma vez a nação coral vai comparecer em peso. O momento é decisivo. A classificação está bem encaminhada, mas é preciso garantir matematicamente e, mais que isso, mirar a liderança geral para ter vantagens no mata-mata. A torcida está fazendo sua parte, lotando o estádio, apoiando do começo ao fim. Agora é com o time dentro de campo.
Vamos ver como o Marcelo Cabo vai montar essa equipe e se o Santa vai conseguir embalar de vez rumo ao acesso. E é justamente nesse embalo da torcida que o Santa Cruz vai ter que construir seu caminho até o tão sonhado acesso. Não dá pra negar, o Arruda tem sido uma fortaleza, e isso é graças a essa galera que comparece em peso, canta os 90 minutos e transforma o estádio num verdadeiro caldeirão. Mas para subir, não basta só apoio da arquibancada, o time tem que corresponder dentro de campo, mostrar consistência, ter atitude e principalmente saber se impor diante dos adversários. Contra, o Souza, por exemplo, não vai ter espaço para erro. É jogo-chave confronto direto e a equipe precisa mostrar desde o apito inicial que quem manda ali é o Santa. Agora vale lembrar que apesar da campanha sólida, o Santa Cruz ainda tem muitos pontos para melhorar. A equipe tem se mostrado um pouco vulnerável defensivamente em alguns momentos do jogo, principalmente quando enfrenta times que saem pro ataque com velocidade. A zaga precisa de mais entrosamento, mais cobertura, principalmente nas transições. Tem hora que o time tá atacando e num contra-ataque simples já vira sufoco lá atrás, isso preocupa? Porque numa fase mata-mata qualquer vacilo vira eliminação. E por mais que o elenco tenha bons nomes, ainda falta aquela peça que desequilibra, sabe? Aquele jogador que chama a responsabilidade, que parte pra cima, que define uma partida complicada. O Santa tem bons jogadores, mas ainda busca esse protagonista. O Jael, por exemplo, tem uma entrega absurda, luta demais, ajuda no pivô, segura zagueiro, mas ainda tá devendo na hora de finalizar. Precisa ser mais frio na hora da conclusão. O Thiaguinho tem potencial, tem velocidade, mas precisa ser mais objetivo, não pode se esconder do jogo. O mesmo vale para o Giovani, que alterna bons momentos com algumas atuações bem apagadas. E se a gente olhar para o meio de campo, o Gabriel Galhardo é sem dúvida um dos pilares desse time. Tem boa leitura de jogo, sabe ocupar os espaços, chega bem na frente e ainda ajuda na recomposição. Mas não pode jogar sozinho. Precisa de um companheiro ao lado que também saiba marcar e construir. A função dos volantes hoje é muito mais dinâmica. Já passou da época em que volante só dava carrinho? E o Santa precisa ajustar isso principalmente nos jogos fora de casa, onde o time tende a se desorganizar com mais facilidade. Outro ponto que merece atenção é a parte física. O time tem mostrado queda de rendimento no segundo tempo. Dá pra ver claramente que alguns jogadores sentem o desgaste, e isso impacta diretamente no desempenho. Contra o América de Natal, por exemplo, o time começou voando, abriu o placar, dominou o meio de campo, mas depois recuou demais, deixou o adversário gostar do jogo e quase tomou o empate. Não dá pra vacilar. Se quer subir, tem que jogar os 90 minutos com a mesma intensidade, com a mesma fome de vitória. Sobre o goleiro Felipe Alves, o torcedor tá dividido? Tem gente que confia, diz que ele tem experiência, que é frio, que passa segurança. Mas também tem uma galera grande que tá pedindo mudança, reclama da falta de explosão de alguns gols tomados que poderiam ter sido evitados. É aquela situação complicada, trocar o goleiro no meio da competição pode mexer com o emocional do time. Então é uma decisão que precisa ser muito bem pensada pela comissão técnica. O Roque tá ali esperando a chance, mas será que é o momento certo? O técnico Marcelo Cabo, por sua vez, está começando a sentir a pressão? A torcida tem cobrado mais coerência nas substituições, mais ousadia em certos momentos da partida? Tem jogo que o Santa tá precisando atacar e ele segura. O time demora pra mexer, ou então coloca peças que não correspondem. O torcedor tá ligado, acompanha tudo e não deixa passar. E ele sabe disso. Sabe que no Santa Cruz a cobrança é intensa, é diária, mas também sabe que se conseguir levar esse time ao acesso, vai entrar para a história como o comandante que reconduziu o clube a um caminho de recuperação. Fora de campo, o Santa também tem se organizado melhor. A diretoria, mesmo com dificuldades financeiras, tem mantido os salários em dia, buscado estrutura para dar condições ao elenco e feito de tudo para evitar turbulências. A biometria facial que vai ser implantada no jogo contra o Souza é um avanço, um passo importante em termos de segurança e organização. Isso ajuda demais tanto na logística do torcedor quanto na imagem do clube como um todo. Mostra que o Santa Cruz não está parado no tempo que está buscando modernização. E nesse momento da competição, cada detalhe importa. Desde a recuperação de jogador no departamento médico até a logística de viagem, alimentação, preparação física, tudo influencia no resultado final. O Santa Cruz precisa ser eficiente em todos os setores.
porque no mata-mata o nível sobe, os jogos ficam mais duros e os erros são fatais. Um gol sofrido fora de casa pode acabar com o planejamento inteiro. Por isso é fundamental garantir a melhor campanha possível na primeira fase para decidir em casa com o apoio da torcida, onde o Santa é praticamente imbatível. Agora, se tem uma coisa que ninguém duvida, é da força dessa camisa. O Santa Cruz é gigante, tem uma história linda no futebol brasileiro e não pode aceitar permanecer na Série D por mais uma temporada. É preciso subir. A torcida tá fazendo sua parte, o clube tá tentando se estruturar e o time tem a obrigação de entregar resultados. Galera, é sério! O que a torcida do Santa Cruz tá fazendo nessa Série D é algo que não se vê por aí não. O clube está prestes a ultrapassar a marca de 100 mil torcedores, somando os jogos como mandante. E isso deve acontecer já no próximo domingo, no confronto contra o Souza, no estádio do Arruda. 100 mil é muita coisa, ainda mais se tratando de uma quarta divisão. E olha que isso não é chute não, hein? Em apenas 3 partidas em casa, o Santa já levou mais de 83 mil pessoas ao estádio. É impressionante? A conta é simples, foram exatos 83.166 torcedores em 3 jogos. Com mais cerca de 16.800 no domingo, essa torcida incrível vai ultrapassar a marca dos 100 mil. E é bom lembrar, a média de público do Santa Cruz é de 27.722 torcedores por jogo. Isso mesmo! Ninguém na Série D chega nem perto disso. A maior média da competição com folga. É uma paixão que não tem explicação. Agora, falando do jogo, o Santa vai encarar o Souza, que não é um adversário qualquer. O time paraibano vem de vitória sobre o América de Natal, o que prova que não vai ser um duelo fácil. E mais, o Santa vai encarar o próprio Souza 2 vezes seguidas, e depois enfrenta o Central. Todos esses jogos em casa. Se vencer os 2 primeiros, o tricolor garante matematicamente a classificação para a próxima fase da Série D. A liderança do grupo já é do Santa com 19 pontos, mas a briga agora é também pela melhor campanha geral. Só que nem tudo são flores. O técnico Marcelo Cabo tem desfalques importantes, o lateral Israel tá fora e mudanças na lateral esquerda já estão sendo cogitadas. O debate entre a titularidade de Rodrigo e Vitinho Silva tá quente. Muita gente acredita que o Rodrigo tem que voltar ao time. Sem contar as críticas à atuação do time na última rodada, o Santa teve a chance de assumir a liderança geral da competição, mas vacilou. Era só vencer o Atlético Cearense, mas acabou tropeçando. A torcida, como sempre, não decepciona. No jogo contra o Ferroviário, por exemplo, foram mais de 30 mil torcedores presentes no Arruda. Contra o América de Natal, 26.112 torcedores. Contra o Horizonte, mais de 27 mil. A fidelidade dessa galera é absurda. Poucos clubes no Brasil têm uma base tão sólida de apoio independentemente da divisão. O Santa pode estar na D, na C, ou onde for que a torcida vai junto, carrega o time nas costas. Sobre o desempenho em campo, há quem critique algumas escolhas do Marcelo Cabo. A entrada de jogadores como João Pedro, Pedro Favela e Thiaguinho não agradou em nada. A entrega foi abaixo do esperado. O próprio goleiro Felipe Alves, apesar de experiente, tem sido questionado. Fez grandes defesas, mas também tomou gols que assustam. O torcedor já começa a pedir Roque no gol, mas ao que tudo indica, ainda não é hora da troca. Na defesa, o time precisa encaixar melhor. Contra o Souza jogando em casa, o Santa vai ter que propor o jogo, dominar as ações, e para isso os volantes serão fundamentais. Gabriel Galhardo, por exemplo, vem se destacando bastante, fazendo um papel de área a área com qualidade na marcação e na saída de bola, mas precisa de apoio. Os laterais e os pontas têm que funcionar. O Thiaguinho precisa aparecer mais, ser mais incisivo. O mesmo vale para o Giovani. A expectativa para o jogo de domingo é enorme. Vai ter casa cheia mais uma vez e pela primeira vez será implementada a biometria facial em 100% do estádio. Por isso, o torcedor precisa fazer o cadastro com antecedência, seja no site, na secretaria do clube, ou até presencialmente para garantir um acesso tranquilo ao Arruda, sem fila, sem tumulto. É um passo importante de modernização e segurança. E para a galera que acompanha a Série D de perto, vale ficar de olho. O Santa hoje tem a 2ª melhor campanha geral da competição, atrás apenas do Asa, que lidera com 20 pontos. O Santa tem 19 pontos com 6 vitórias, um empate e uma derrota.
Marcou 14 gols e sofreu 6. O Asa fez 20 gols, sofreu apenas 5 e tem saldo melhor. Então, se o tricolor quiser assumir a liderança geral, vai ter que vencer os próximos jogos e torcer por um tropeço do time alagoano. O jogo contra o Souza será às 5 da tarde no domingo. E mais uma vez, a nação coral vai comparecer em peso. O momento é decisivo. A classificação está bem encaminhada, mas é preciso garantir matematicamente. E mais que isso, mirar a liderança geral para ter vantagens no mata-mata. A torcida está fazendo sua parte, lotando o estádio, apoiando do começo ao fim. Agora é com o time dentro de campo. Vamos ver como o Marcelo Cabo vai montar essa equipe e se o Santa vai conseguir embalar de vez rumo ao acesso. E é justamente nesse embalo da torcida que o Santa Cruz vai ter que construir seu caminho até o tão sonhado acesso. Não dá para negar, o Arruda tem sido uma fortaleza e isso é graças a essa galera que comparece em peso, canta os 90 minutos e transforma o estádio num verdadeiro caldeirão. Mas para subir, não basta só apoio da arquibancada, o time tem que corresponder dentro de campo, mostrar consistência, ter atitude e principalmente saber se impor diante dos adversários. Contra o Souza, por exemplo, não vai ter espaço para erro. É jogo-chave, confronto direto e a equipe precisa mostrar desde o apito inicial que quem manda ali é o Santa. Agora vale lembrar que apesar da campanha sólida, o Santa Cruz ainda tem muitos pontos para melhorar. A equipe tem se mostrado um pouco vulnerável defensivamente em alguns momentos do jogo, principalmente quando enfrenta times que saem para o ataque com velocidade. A zaga precisa de mais entrosamento, mais cobertura, principalmente nas transições. Tem hora que o time está atacando e num contra-ataque simples já vira sufoco lá atrás. Isso preocupa, porque numa fase mata-mata qualquer vacilo vira eliminação. E por mais que o elenco tenha bons nomes, ainda falta aquela peça que desequilibra, sabe? Aquele jogador que chama responsabilidade, que parte pra cima, que define uma partida complicada. O Santa tem bons jogadores, mas ainda busca esse protagonista. O Jael, por exemplo, tem uma entrega absurda, luta demais, ajuda no pivô, segura zagueiro, mas ainda tá devendo na hora de finalizar. Precisa ser mais frio na hora da conclusão. O Thiaguinho tem potencial, tem velocidade, mas precisa ser mais objetivo. Não pode se esconder do jogo. O mesmo vale para o Giovani, que alterna bons momentos com algumas atuações bem apagadas. E se a gente olhar para o meio de campo, o Gabriel Galhardo é sem dúvida um dos pilares desse time. Tem boa leitura de jogo, sabe ocupar os espaços, chega bem na frente e ainda ajuda na recomposição. Mas não pode jogar sozinho. Precisa de um companheiro ao lado que também saiba marcar e construir. A função dos volantes hoje é muito mais dinâmica. Já passou da época em que volante só dava carrinho e o Santa precisa ajustar isso principalmente nos jogos fora de casa, onde o time tende a se desorganizar com mais facilidade. Outro ponto que merece atenção é a parte física. O time tem mostrado queda de rendimento no segundo tempo. Dá pra ver claramente que alguns jogadores sentem o desgaste e isso impacta diretamente no desempenho. Contra o América de Natal, por exemplo, o time começou voando, abriu o placar, dominou o meio de campo, mas depois recuou demais, deixou o adversário gostar do jogo e quase tomou o empate. Não dá pra vacilar. Se quer subir, tem que jogar os 90 minutos com a mesma intensidade, com a mesma fome de vitória. Sobre o goleiro Felipe Alves, o torcedor tá dividido. Tem gente que confia, diz que ele tem experiência, que é frio, que passa segurança. Mas também tem uma galera grande que tá pedindo mudança, reclama da falta de explosão de alguns gols tomados que poderiam ter sido evitados. É aquela situação complicada, trocar o goleiro no meio da competição pode mexer com o emocional do time. Então é uma decisão que precisa ser muito bem pensada pela comissão técnica. O Roque tá ali esperando a chance, mas será que é o momento certo? O técnico Marcelo Cabo, por sua vez, está começando a sentir a pressão. A torcida tem cobrado mais coerência nas substituições, mais ousadia em certos momentos da partida. Tem jogo que o Santa tá precisando atacar e ele segura. O time demora pra mexer ou então coloca peças que não correspondem. O torcedor tá ligado, acompanha tudo e não deixa passar. E ele sabe disso, sabe que no Santa Cruz a cobrança é intensa, é diária. Mas também sabe que se conseguir levar esse time ao acesso, vai entrar para a história como o comandante que reconduziu o clube a um caminho de recuperação. Fora de campo, o Santa também tem se organizado melhor.
A diretoria, mesmo com dificuldades financeiras, tem mantido os salários em dia, buscado estrutura para dar condições ao elenco e feito de tudo para evitar turbulências. A biometria facial que vai ser implantada no jogo contra o Souza é um avanço, um passo importante em termos de segurança e organização. Isso ajuda demais tanto na logística do torcedor quanto na imagem do clube como um todo. Mostra que o Santa Cruz não está parado no tempo que está buscando modernização. E nesse momento da competição, cada detalhe importa. Desde a recuperação de jogador no departamento médico até a logística de viagem e alimentação, preparação física, tudo influencia no resultado final. O Santa Cruz precisa ser eficiente em todos os setores, porque no mata-mata o nível sobe, os jogos ficam mais duros e os erros são fatais. Um gol sofrido fora de casa pode acabar com o planejamento inteiro. Por isso é fundamental garantir a melhor campanha possível na primeira fase para decidir em casa com o apoio da torcida, onde o Santa é praticamente imbatível. Agora, se tem uma coisa que ninguém duvida, é da força dessa camisa. O Santa Cruz é gigante, tem uma história linda no futebol brasileiro e não pode aceitar permanecer na Série D por mais uma temporada. É preciso subir. A torcida está fazendo sua parte, o clube está tentando se estruturar e o time tem a obrigação de entregar resultados.